Nos quadrinhos existem várias armas e equipamentos extremamente poderosos, como o traje de guerra kryptoniano, a God Killer do Homem de Ferro, o Nulificador Total e por aí vai. E pensando nisso eu tive uma ideia, falar de 5 armas nas HQs que podem derrotar o Goku. Então eu volto com a lista depois da intro. Suave! Aqui quem fala é o V Macedo e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E, como eu falei, o tema de hoje são equipamentos dos quadrinhos capazes de vencer o Goku. Mas eu vou deixar claro uma coisa aqui. Na hora de escolher o equipamento eu dei prioridade para aqueles que uma pessoa sem grandes poderes ou uma inteligência poderiam utilizar. Mas também vai ter um equipamento que se você não tiver, por exemplo, super velocidade para usar isso antes de tomar um golpe, não resolveria absolutamente nada contra o Goku. Mas chega de enrolar e vamos pro número 1. Egídia Entrópica. Se você é uma das pessoas que já está acostumada a ver meus vídeos sobre o nível de poder do Superman, muito provavelmente o nome da Egídia Entrópica não é tão estranho para você. Mas para quem tá boiando, a Egídia Entrópica é um traje, basicamente uma armadura forjada pelo Darkseid para armazenar o poder do Imperiex primordial, que é uma entidade cósmica que representa o nascimento do universo pelo Big Bang e sua completa destruição, sendo engolido pela própria entropia no futuro. E assim, só por isso já dá para ter uma noção do quão absurdo é o poder dessa armadura. Mas uma coisa que evidencia muito bem o nível disso são algumas citações que envolvem o próprio Imperiex, até porque esse traje é basicamente isso, Imperiex renascido, com poder para destruir e recriar todo o universo. Eu já falei em vários vídeos aqui no canal e tal sobre até onde ele se estende e tudo mais. Então não vou entrar muito no assunto hoje. Mas para resumir, a Egídia Entrópica possui um poder em escala multiversal ridiculamente alta, mesmo na pior das hipóteses. Laço de Hestia. Muito possivelmente você é uma das várias pessoas que acha que a única habilidade do Laço de Hestia é obrigar as pessoas a falar a verdade. Mas meu amigo, o bagulho passa muito longe disso. O famoso Laço da Verdade é uma arma ridícula de tão poderosa, principalmente porque ele em essência é uma extensão da alma da Mulher Maravilha, que é o avatar da verdade universal. Mas o que isso significa? Bom, o Hellis romper do laço pode transformar a realidade em imutável e quase destruir o universo uma vez. Mas assim, o poder bruto do laço não é a arma contra o Goku. O que faz ele estar nessa lista é o Hellis fato de que ela pode retornar tudo ao seu estado natural. Inclusive ela já rebobinou pessoas pelo DNA delas. Porque naquele caso não era o estado natural. E adivinha também o que não é o estado natural do Goku? As transformações, principalmente as divinas. Então assim, o laço não faria um milagre de, por exemplo, uma pessoa comum usar e vencer o Goku. Mas, basicamente, ter um negócio que pode voltar o Goku a antes dele ter o Ki Divino é extremamente roubado. Mas, é aquilo, você precisaria ser um super ser como, por exemplo, a Mulher Maravilha e tudo mais. Mas um ser humano normal usando isso não conseguiria vencer o Goku, porque ele não teria velocidade, mas... enfim. Armadura Destruidor. O que faz essa armadura tão absurda é que ela foi forjada em Asgard, feita para ser usada em situações extremas, normalmente pelo próprio Odin. E com situação extrema eu tô falando de batalhas a nível cósmico, como quando Odin usou ela para enfrentar um grupo de celestiais. E ele perdeu, mas a armadura fez a parte dela muito bem, tancando muita pancada. O Destruidor também já tancou sem nenhum arranhão um grupo de personagens que tinha Jane Foster, o Thor, que na época era um indigno, Capitão Marvel, Carmilla, Freya, Feiticeiro Escarlate e mais uma renca de gente. Inclusive, o Destruidor costuma sair no 1 contra 1 contra o Thor. E, basicamente, em uma dessas lutas dele, ele moeu de porrada os Vingadores e o Thor terminou assim. Simplesmente a armadura é feita para peitar seres acima do nível de Skyfathers, que são capazes de destruir o universo facilmente. E aqui na questão do plural eu tô falando vários universos, não um ou dois. Para, calma aí. Você já é inscrito no canal? Não? Então se inscreve aí, meu bom. Isso é claro, caso você queira se informar sobre o nível de poder de personagens de animes, quadrinhos, jogos e etc. Ou goste de batalhas de personagens, resumos de histórias e por aí vai. Toda semana tem pelo menos um vídeo sobre algum desses assuntos e você vai gostar. Mas bora continuar a lista. Necroespada. A Necrosword é uma antiga arma, mais velha do que quase todos os seres vivos do universo atual da Marvel, e ela foi criada pelo Knu para dilacerar os inimigos dele, que no caso eram os Celestiais.
E ela cumpriu o papel dela. Essa arma que se molda em sombras massacrou alguns celestiais e deuses por aí, tanto nas mãos do Knu quanto na do Gorr. E, assim, ela aprimora o nível físico do usuário em basicamente todas as escalas. Porque essa é a espada que fez um mortal comum, como o Gorr, se tornar um ser capaz de simplesmente tancar uma rajada de Odin Force, que nesse caso já era a Thor Force, porque o rei de Asgard nesse ponto da história era o Thor. E só dela já ter sido usada para decepar celestiais, ela já descarrilha muito o nível de poder em relação ao Goku, porque literalmente esses cornos espaciais são tão poderosos que o primeiro celestial que o Knu matou gerou pós-vida depois de morto, com a alma dele vagando pelo espaço e pelo tempo. Além disso, não é incomum seres como Odin penarem igual uns desgraçados para peitar os celestiais em poder. Inclusive, é o que eu citei lá em cima, já teve uma luta onde o Odin usou a armadura do Destruidor e a espada de Odin, que é uma outra arma ridícula de tão poderosa, e ainda assim ele foi derrotado. E só para relembrar algo que eu já falei algumas vezes aqui no canal, o Odin é um personagem que pode afetar todo o multiverso da Marvel lutando contra o Seth, que é um outro Skyfather. E cara, o nível disso aqui já supera qualquer coisa em Dragon Ball em uma margem simplesmente absurda. Então, eu acho que já tá bem claro o nível que isso aqui chegou, né? Elmo do Destino. E para fechar essa pequena lista, vamos voltar para DC. Eu confesso que eu fiquei bem indeciso em algumas coisas que eu tinha para falar aqui nessa parte, nesse último local. Tipo, bate-traje final e tudo mais. Mas eu decidi deixar ele só com uma menção honrosa, porque recentemente já saiu um vídeo onde eu falo um pouco sobre ele. Mas agora falando sobre o Elmo do Destino, que é o que eu escolhi. Basicamente, o Elmo é um artefato místico ligado diretamente a uma entidade cósmica chamada Nabu, que é um Lorde da Ordem. E o Elmo serve como um tipo de avatar para ele. E por causa disso, o portador dele vai ganhar uma variedade de poderes absurdos, como criação de portais, teletransporte, selamento e etc. Mas o importante de verdade é que ele pode usar uma quantidade colossal de poder, tanto uma magia própria, quanto uma que foi absorvida de uma quantidade colossal de universos, tipo centenas de outras dimensões e tudo mais. E por causa dessa reserva de energia, o portador do Elmo simplesmente chega a um nível de poder bem absurdo, porque assim ele consegue peitar personagens tipo Mordru e até o Spectre. E cara, a escala de poder que um Senhor Destino alcança vai muito além de qualquer coisa vista em Dragon Ball, e é por isso que eu escolhi o Elmo como a arma que ia fechar essa lista. Bom, assim, era pro vídeo ter acabado, mas eu decidi fazer algumas menções honrosas, já que eu já citei o bate-traje final mesmo. Mas, enfim, aqui tem algumas armas que venceriam o Goku se uma pessoa normal utilizasse ou não, e é por isso que eu acabei deixando a maioria delas de fora. Então, vamos lá. Para começar, a Matadora de Deuses, porque ela é uma arma sem forma ou peso definido, que serve para fazer o que o nome sugere. E a God Killer foi forjada pelo deus Hefesto e ela se adapta e se transforma para enfrentar os adversários. Então ela perfura, corta, prende e etc. E, velho, quando eu falo de matar deuses, isso inclui até os titãs, porque o Exterminador usou essa espada para matar o Lapeto, que era uma ameaça para todo o panteão de deuses gregos. E a Mulher Leopardo simplesmente quebrou todos os equipamentos da Diana usando a God Killer. A espada foi cortada, o escudo que tanca socos do Apocalipse foi quebrado, e até os fucking braceletes da submissão foram destruídos numa pancada só. Fora isso, qualquer pessoa poderia utilizar essa espada, porque simplesmente ela faz todo o trabalho. Tudo que você tem que fazer é só segurar ela mesmo. A próxima menção honrosa é a espada de Odin. E essa arma pode simplesmente cortar celestiais e tal, então não vou nem ficar batendo muito nessa tecla, porque é basicamente a mesma coisa que a Necrosword que eu citei lá em cima. O motivo dela merecer essa menção honrosa é esse e mais alguns, mas enfim. Bom, a última que eu vou citar aqui é um machado que o Venom forjou, mas como eu não sei o nome, na real eu não sei nem se tem um nome oficial disso, eu quase não cito, mas enfim. Esse machado foi forjado pelo Venom usando a força Enigma, e ele fez isso fundindo a prancha do Surfista Prateado com o Mjolnir, que atualmente usa até um pedaço da Yggdrasil como cabo. E esse machado simplesmente podia desmembrar o próprio Knu, que eu citei lá em cima, e criou a Necrosword, e ele fez isso a partir do próprio corpo. Então o negócio é outro nível mesmo, e esse machado conseguiu arrancar um braço dele. Mas e aí, querem uma parte 2 ou uma lista de equipamentos que derrotariam outros personagens de animes, tipo Adão, Saitama, Jinmori e etc? Comentem aí quais personagens vocês querem nesse quadro, porque por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é só isso mesmo. Falou!